moçada linda, nossos queridos procuradores, não é? Flávio, eu tô bem nervoso, tô nervosa. Né? Calma, calma, calma. Tudo tranquilo, tudo sob controle. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre direito previdenciário. Este desconhecido. Direito previdenciário. Bom, previdenciário, na última prova, na prova passada, nós tivemos, foram 6 questões. 6 questões. Destas 6 questões, uma foi sobre certidão de tempo de contribuição, outra foi sobre auxílio por incapacidade temporária, pensão por morte, uma da portaria no MPS 402 e 2 questões sobre jurisprudência, uma do STF, outra do STJ. Então, as chances, vamos dizer assim, de na nossa prova aparecer alguma questão envolvendo jurisprudência, as chances são grandes, né? Ah, mas pode não aparecer, Flávio? Pode não aparecer, né? Mas as chances são grandes, De 6 questões, 2 jurisprudências. Na verdade, súmulas, foram súmulas, 2 súmulas. Então, o que eu fiz? Eu disponibilizei como material para vocês, como dicas para vocês, as súmulas STF, STJ de direito previdenciário, ok? Então, dá uma lidinha com carinho. As que caíram na prova passada foi a 230 do STF, foi a 576 do STJ. Súmulas relacionadas com benefícios do regime geral, do regime do INSS. Então, dá uma lida nas súmulas, não são poucas, eu sei, não são poucas. Mas, assim, dá uma preferência para estas súmulas referentes ao regime geral e benefícios do regime geral, ok? Porque foi o que caiu na prova passada, é mais ou menos o que a gente tem como direção aí para a gente estudar. Com relação a benefícios, aí foram 2 questões sobre benefícios, também do regime geral, e aí foram questões pensão por morte, nosso examinador adora a pensão por morte. Acho que é o benefício que ele mais gosta de perguntar. Aposentadoria, os benefícios por incapacidade, né? Aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio incapacidade temporária, auxílio acidente. Terceiro lugar, eu acho que dá para a gente colocar aposentadoria especial. Estes são mais ou menos os temas que nosso examinador gosta. Beleza? Tranquilo? Então, uma análise rápida aí da prova anterior para direcionar esse nosso bate-papo de hoje. E nós vamos começar do começo do direito previdenciário, que é sobre a Seguridade Social. Lembrando que direito previdenciário, muita questão texto de lei e, como nós vimos, súmulas. Então, muita questão texto de lei. Por isso que eu vou ver com vocês aí os principais dispositivos, aqueles que eu acredito que têm maiores chances de aparecer na nossa prova, ok? Então, como eu disse, começando com a Seguridade Social. O que nós temos que lembrar sobre a Seguridade Social, Flávia? A gente precisa lembrar, dentro do tema Seguridade Social, primeiro, que dentro de Seguridade Social, essa caneta está nova, então é mais difícil de correr aqui. Então, dentro do tema Seguridade Social, a primeira coisa que a gente tem que lembrar são as áreas que compõem a Seguridade Social, não é? Seguridade Social é composta por quê mesmo? Lembra? Seguridade Social, nós temos a saúde, temos a Previdência Social, saúde, Previdência Social, e temos a Assistência Social. Assistência Social. Então, saúde, Previdência Social e Assistência Social. Muito bom. Conforme dá para olhar aqui, já deu para perceber que Previdência Social não é sinônimo de Seguridade Social. Não, faz parte da Seguridade, mas com ela não se confunde. Então, Seguridade Social, saúde, Previdência e Assistência. Qual a grande diferença da Previdência para as outras áreas? Qual a grande diferença da Previdência para as outras áreas? Previdência é um sistema contributivo. A Previdência é um sistema contributivo. Então, eu preciso contribuir para ter acesso à Previdência Social. Saúde e assistência são sistemas não contributivos.
Então, para ter acesso à saúde, para ter acesso à assistência social, eu não preciso contribuir. Para ter acesso à previdência, eu preciso contribuir. Vamos dar uma olhadinha no artigo 194 da Constituição? Porque lá no 194 fala destas áreas e fala também dos princípios da Seguridade Social. Também pode aparecer na nossa prova, né? Princípios da Seguridade Social. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Olha só. Então, Constituição, peraí, deixa eu achar aqui, beleza. Ó, Constituição, vamos lá para o artigo 194. 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa, tal, saúde, deixa eu só encolher um pouquinho aqui, saúde, previdência e assistência, que nós acabamos de ver. Legal. Aí, parágrafo único. Compete ao poder público, com base nos seguintes objetivos. Onde está escrito aqui objetivos, poderia muito bem estar escrito princípios. Então, o 194, parágrafo único, traz os princípios que regem a Seguridade Social. Então, princípios de saúde, previdência e assistência. Normalmente, quando cai aqui os princípios da Seguridade Social, examinador, ele coloca assim, quais são os princípios, ou assinale a alternativa que traz os princípios, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Aí você precisa lembrar quais são esses princípios. Universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios. Aqui nós temos, você vai dar uma lidinha com carinho. Cuidado com pegadinhas no seguinte sentido, o examinador faz assim, ó. Ao invés dele colocar universalidade da cobertura e do atendimento, ele coloca uniformidade da cobertura e do atendimento. Ele troca as palavras, tá? Ele troca as palavras. Ele coloca seletividade e uniformidade na prestação dos benefícios e serviços. Ele vai trocando essas palavras, universalidade, uniformidade, seletividade. Por quê? Porque ele sabe, o candidato, né, ele já viu aquilo em algum lugar, né, eu já li isso, tal, e está naquela hora da prova, está meio nervoso, tal, acaba confundindo, não será o caso de vocês. Então, aqui nós temos os princípios que regem a Seguridade Social. Não esqueça que, além desses princípios aqui, nós temos o princípio da solidariedade, e temos também o princípio da pré-existência da fonte de custeio. Este talvez um princípio mais quente de aparecer na sua prova. Onde é que está esse princípio da pré-existência da fonte de custeio? Artigo 195 também da Constituição, parágrafo 5º. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Ou seja, eu não posso gastar antes de ganhar. Eu não posso gastar antes de ganhar, certo? Antes de criar um novo benefício, antes de estender, aumentar o valor, eu preciso criar fonte de custeio. Princípio muito importante. Pré-existência da fonte de custeio. Beleza? Aproveitando, nós vimos o 194 da Seguridade, o 195 trata da parte de custeio. Custeio que examinador não pergunta muita coisa sobre custeio. Não é um tema que ele ama assim perguntar. Né? Mas quando cai custeio, 195, ali tem várias informações, a gente vai dar uma olhadinha, e também a 8212 de 91, 8212, artigos 22 e 28. Vamos dar uma olhadinha? Então, ó, só para não perder aqui o prumo, né? Nós falamos de Seguridade Social, aí dissemos que o 194 traz a definição, as áreas, né, saúde e previdência, princípios. Aí o 195, no parágrafo 5º, traz mais um princípio da Seguridade Social, pré-existência da fonte de custeio. Parágrafo 5º, não dá para criar, né, não dá para gastar antes de ganhar. E também tem o princípio da solidariedade. Aí eu estou dizendo que o 195, também da Constituição, é um artigo muito importante, por quê?
Porque ele fala da parte de custeio das contribuições, dinheiro que entra, né? Então, quais são as contribuições sociais? Sobre o que elas vão incidir? Aí eu tenho quem paga as contribuições: empregador, empresa, entidade a ela equiparada, na forma da lei, incidente sobre. Aí eu tenho as bases: folha de salários, receita ou faturamento, lucro. Então, empregadores, em geral, pagam contribuições sobre folha de salários, demais rendimentos. Tá, receita, lucro. Também pagam contribuições os trabalhadores e demais segurados. Aqui também tem uma outra pegadinha, ó. No final do inciso 2, diz assim: não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral. Aqui está dizendo regime geral. Não está falando de regime próprio, né? Está falando de regime geral, porque regime próprio, regime daqueles titulares de cargo efetivo, as principais informações estão no artigo 40, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Aí também vamos cobrar contribuições sobre a receita de concursos de prognósticos do importador e, mais recentemente, a reforma tributária, sobre bens e serviços nos termos de lei complementar. Então, aqui as principais contribuições sociais. E o 195, ele continua trazendo informações sobre a parte de custeio. Então, por exemplo, nós acabamos de ver que existe a pré-existência da fonte de custeio princípio. Parágrafo 5º. Flávia, todos os parágrafos são importantes, qualquer um pode cair, né? Qualquer um pode cair. Vamos aqui analisar os mais importantes. Parágrafo 5º, com certeza, tá? Outro também que a gente pode lembrar é esse daqui, ó. Parágrafo 9º. Contribuições sociais do inciso 1 são as contribuições de quem? Empregadores, sobre folha de salários, receita, faturamento e lucro. Estas contribuições poderão ter alíquotas diferenciadas, tá? Em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, porte da empresa, condições de... Então, esse também é um parágrafo que pode aparecer. Aparecendo isso, é muito provável que apareça texto, né? Texto aqui da Constituição, tá? Texto da Constituição. Que mais? Todos são importantes, mas alguns mais interessantes. Acho que esses daí são os mais importantes, mas também não tem muito, né? Dá para você dar uma lida com carinho. Então, 194, 195. Aí eu disse que na parte de custeio, o examinador também gosta bastante da 8.212, né? 8.212, que é a lei do custeio. Aí eu disse, 8.212, examinador gosta de qual? Do artigo 22. Opa, peraí, faltou um. Aqui. Artigo 22. Lembra que as empresas pagam contribuições sobre folha de salários, receita, faturamento, lucro, não é? Artigo 22. Contribuição a cargo da empresa. Então, a empresa paga o quê? 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas para quem? Para os empregados e avulsos. Pegadinha aqui. Não esqueça que gorjeta também está na base de cálculo, ó. Inclusive gorjetas, eles adoram dizer excluídas as gorjetas. Não, gorjeta também está na base de cálculo das contribuições. Então tem aqui esta contribuição básica de 20%, segurados, empregados e avulsos. Que mais, Flávia? Tem essa daqui, ó, inciso 2, que é o SAT, seguro de acidente de trabalho, 1%, 2% ou 3%, dependendo do risco de acidente de trabalho. Tem essa também, 20% sobre o quê? Segurados, contribuintes individuais. Então, esse é o 22. Aí tem o parágrafo 1º, falando de uma alíquota de 2,5% para quem? Uma alíquota, né? Um acréscimo de 2,5%. Eu costumo brincar que é para o povo do dinheiro, ó. Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, ok? Bom, muito bom. Este é o 22, você vai dar uma lidinha aqui nos parágrafos também, não tem muita coisa, é interessante, tá? Vale a pena. Aí,
eu também falei do artigo 28 da 8.212, parte de custeio, dinheiro que entra. O examinador não costuma perguntar muito, mas vai que, né? Aí o 28 diz o que é salário de contribuição. Lembrando que salário de contribuição é a base para o cálculo da contribuição, né? Salário de contribuição. E aí vem, o que é salário de contribuição para cada um dos segurados? Para o empregado e para o avulso, o que é? A remuneração auferida, olha aqui de novo, inclusive as gorjetas, né? Para o empregado doméstico, é o registrado na CTPS, na carteira de trabalho. Contribuinte individual, remuneração auferida em uma ou mais empresas, ou quando ele exerce atividade por conta própria. Segurado facultativo, o valor por ele declarado, porque você sabe que o segurado facultativo nem precisa contribuir, ele contribui porque ele quer. E aí tem também os parágrafos do artigo 28. Então, resumindo, artigo, Seguridade Social, né? 194, 195, 194 traz princípios, 195 parte de custeio. Falando em custeio, 8.212 de 91, artigo 22, artigo 28. São os que mais caem, né? Pode cair qualquer coisa? Pode cair qualquer coisa. Mas isso é o que costuma cair com mais frequência. Legal. Ultimamente, nosso examinador, ele vem perguntando, dentro de direito previdenciário, questões sobre regime próprio. Porque regime próprio, a grande base do regime próprio, o artigo, é o artigo 40. Então, o examinador, ora ele pergunta dentro de direito administrativo, ora ele pergunta dentro de direito previdenciário. Ele pergunta em administrativo normalmente quando no concurso não tem previdenciário. Como no nosso tem, pode aparecer dentro de previdenciário. Porque você lembra, né? Saúde, previdência, assistência. Beleza. Previdência. Existem vários regimes previdenciários, não é? Existem vários regimes previdenciários. Nós temos o regime geral de previdência social, que é o do INSS, trabalhadores em geral. Nós temos regimes próprios de previdência. Aí, regimes próprios, a gente pode pensar naqueles que ocupam cargos efetivos, né? Os civis, também tem militar. Aí tem os regimes complementares. Regimes complementares também está no seu edital. Aí a Lei Complementar 108, Lei Complementar 109. Então, existem vários regimes previdenciários. Vamos falar um pouquinho agora sobre regime próprio. O regime daqueles que ocupam cargo efetivo, ok? Flávio, mas tem gente que ocupa cargo efetivo e contribui para o regime geral, né? Exatamente, exatamente. Pessoa que tem cargo efetivo, estado, município, que não tem regime próprio, contribui para o regime geral. Como é que é? Pessoa tem um cargo efetivo, município X, município pequeno, não tem regime próprio, ele contribui para o regime geral, para o regime do INSS. Essa também é uma pegadinha de prova, tá? Mas em regra, quem ocupa cargo efetivo contribui para regime próprio. O grande artigo sobre regime próprio na Constituição, lembrando que o examinador gosta muito de texto de lei em direito previdenciário, né? É o artigo 40. O artigo 40, não sei se você já deu uma olhadinha nele, ele é grandão, ele é enorme. Mas o que ultimamente examinador, né, nosso examinador pede, são situações que envolvem regime próprio de estados e municípios. Porque muitas vezes, a gente vai dar uma olhadinha aqui, a Constituição ela deixou para estados e municípios legislarem sobre direito previdenciário, né, dos estados e municípios. Vamos dar uma olhadinha, vai ficar mais fácil de você entender o que eu estou falando, tá? Então, vamos lá para a Constituição, artigo 40. E aí estamos falando de regime próprio, né, regimes próprios, melhor dizendo. Porque tem vários, né? Tem da União, estados, DF. Muito bom. Olha aqui, Artigo 40, Constituição.
regime próprio de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos. Beleza. Aí diz, parágrafo 1º, quais são as aposentadorias do servidor que contribui para regime próprio? Quais são as aposentadorias? E aí vem a aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, a aposentadoria compulsória e a aposentadoria voluntária, né? A aposentadoria voluntária. No parágrafo 1º tem essas três. Agora, veja o inciso 3, que é da aposentadoria voluntária. No âmbito da União, pessoa ou servidor aposenta com 62 anos de idade, se for mulher, 65 se for homem. Tá. No caso dos estados, DF e municípios, a idade mínima será estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observados tempo de contribuição e demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Então, este inciso 3 aqui, parágrafo 1º do artigo 40, tem bem cara, né, de ser pedido na sua prova em se tratando de regime próprio. Por quê? De novo, aquela história. Existem regras na Constituição que vão estabelecer, né, regras para benefícios, aposentadorias, previdência da União, estados, DF e municípios. Mas em muitas situações, e tudo isso veio com a emenda constitucional 103, de 2019. Emenda constitucional 103 de 2019. Então, em muitas situações, o Constituinte, derivado, mas o Constituinte deixou para estados, municípios e DF legislarem sobre o assunto. Esse artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, é uma dessas situações. Né? Então, tá aqui, beleza. O que mais, Flávia? Bom, pode cair qualquer coisa aqui, pode cair qualquer coisa, mas a gente está, né, chamando a atenção para as mais importantes. Parágrafo 3º. Regras para cálculos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. De novo, né? Lei do respectivo ente federativo. Aí, parágrafo 4º. Poderão ser estabelecidas por lei complementar do respectivo ente federativo, estados, municípios, tal, idade e tempo de contribuição diferentes para aqueles servidores com deficiência. Então, poderão ser estabelecidos, lei complementar, servidores com deficiência. 4b, também do artigo 40. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição, agora é para aposentadoria de ocupantes no cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo, policial. Então, a mesma coisa, só que agora para aposentadoria não das pessoas com deficiência, que é do parágrafo 4A, mas para os ocupantes da segurança, vamos dizer assim, né? Segurança pública, que é o 4B. Aí, continuando, chamando a atenção dos parágrafos mais interessantes. 4C, mesma história. Poderão ser estabelecidos por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de quem? Daquelas pessoas que exercem atividades com exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, aquelas pessoas que trabalham em condições prejudiciais à saúde. Também lei complementar respectivo ente federativo. Legal. Parágrafo 5º. Agora é professor. Professor vão ter idade mínima reduzida em 5 anos, tal, fixado em lei complementar do respectivo, a mesma história. Então, esse parágrafo 5º, professor. Lembrando que professor aqui é professor de onde? Professor da educação infantil, fundamental e médio. O professor universitário não tem diferença na sua aposentadoria. Tá?
É só infantil, fundamental e médio. Continuando, Flávia, o que mais que tem aqui? Parágrafo 7º. Ó, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 201, quando a pensão por morte for a única fonte de receita formal do dependente, ela vai ser concedida nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual vai tratar essa pensão de forma diferenciada na hipótese de morte dos servidores decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Então, sei lá, é um servidor, alguém faleceu, infelizmente, no exercício da função. Aí, esta lei que vai tratar da pensão vai tratar de forma diferenciada quando a morte do servidor decorreu do quê? De agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Então, este é o nosso parágrafo 7º. O que mais, Flávia? Parágrafo 14. Parágrafo 14. União, estados, DF e municípios vão instituir, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar. Lembra? Existem muitos regimes previdenciários, regime geral, que é o INSS, regime próprio, que nós estamos vendo aqui. O parágrafo 14º fala de uma previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, uma previdência complementar. Ó, tudo isso, como eu comentei, última reforma da Previdência, emenda constitucional 103 de 2019. Então, União, Estados, DF e municípios. Tá. Parágrafo 15. Este regime de previdência complementar vai oferecer plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida. Não está falando aqui benefício definido. Então, plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida. E observará o disposto no artigo 201, será efetivado por intermédio de entidade fechada ou entidade aberta de previdência. Legal. Parágrafos 14 e 15 falando de uma previdência complementar, mas uma previdência complementar pública, né? Para os servidores titulares de cargos efetivos. Último parágrafo que eu queria lembrar aqui não, tem mais um, tem dois, aliás, que eu queria lembrar, 2. Parágrafo 20, tudo no artigo 40, hein? É vedada, é proibida a existência de mais de um regime próprio de previdência e de mais de um órgão ou entidade gestora em cada ente federativo. E aí, mais informações. 22, agora sim o último. Vedada a instituição de novos regimes próprios. Está vedada a instituição de novos regimes próprios, porque nem todos os municípios têm regime próprio. Os estados têm, todos os estados, mas nem todos os municípios, tá? Então, artigo 40, parágrafo 22, está vedada a instituição de novos regimes próprios. Legal, Flávia. Isso tudo que nós vimos, regime próprio, e aproveitamos, vimos o regime complementar público, né? Aquele regime complementar, mas para os servidores titulares de cargo efetivo, porque tem muitos regimes, certo? Beleza, Flávia, artigo 40 da Constituição. Mas além do artigo 40 da Constituição, e está no seu edital, e tem grandes chances de cair na sua prova, a Lei 9717. Lei 9717. Vamos dar uma olhadinha? Lei 9717 tem grandes chances de cair na sua prova. A Lei 9717, ela dispõe sobre regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios. Lembra dos regimes próprios que nós acabamos de falar do artigo 40? Então, a 9717, ela traz regras gerais para a organização e funcionamento destes regimes próprios, tá? É uma lei, ó, não é muito comprida, não é muito comprida. Dá para dar uma lidinha.
o custo-benefício é bom, né? Porque pode aparecer uma questão sobre isso. Agora, já vou salientar os 2 artigos que o examinador mais gosta. Primeiro, artigo 2º da 9717 de 98, que diz, estamos falando de regime próprio, contribuição da União, Estados, DF e municípios, incluídas autarquias e fundações, as contribuições da União para regimes próprios, a que estejam vinculadas a seus servidores, não poderá ser inferior ao valor da contribuição do servidor ativo. Então, os entes federativos, quando forem contribuir para os regimes próprios dos seus respectivos servidores, a alíquota não pode ser, a contribuição, melhor dizendo, não pode ser inferior ao valor da contribuição do próprio servidor. Mas também não pode ser superior ao dobro da contribuição do servidor. Então, tem que ser igual ou maior do que a contribuição do servidor, mas não pode superar o dobro desta contribuição. Artigo 2º, volta e meia eles perguntam isso, tá? E o artigo 3º também, que tem a ver com essa história. Diz o seguinte no artigo 3º, ó. As alíquotas de contribuição dos servidores ativos dos estados, DF e municípios, para os respectivos regimes próprios de previdência, estas alíquotas dos estados, DF e municípios, não podem ser inferiores à dos servidores titulares de cargos efetivos da União. Então, estados, DF e municípios não podem estabelecer alíquotas de contribuição dos servidores com alíquotas inferiores à dos cargos efetivos da União, tá? Então, regras relacionadas a estas contribuições. No artigo 2º, fala de contribuições dos entes federativos. Aqui está falando alíquotas de contribuições dos servidores dos estados, DF e municípios. Tá. Devendo ainda ser observadas, no caso das contribuições sobre os proventos dos inativos, os aposentados, e as pensões, as mesmas alíquotas aplicadas aos servidores em atividade. Então, as mesmas alíquotas dos servidores em atividade, ok? Isso aqui para evitar o que é muito comum, os rombos, né, nos regimes dos estados e alguns municípios. E também não vai poder criar mais, né? Acabamos de ver isso. Tranquilo? Ainda estamos em regime próprio, né? E falamos um pouquinho dos regimes complementares públicos. Então, Lei 9717 de 98. Também está no seu edital e também tem chances de... Tu está no edital, tem chance de cair na prova, Flávio. Verdade, verdade. Mas caiu uma questão sobre isso na prova passada. Ah, se caiu, não vai cair mais. Não sabe, né? A portaria MPS 402. Mas eu não vou abordar ela aqui. Por quê? Porque ela é enorme. Ela é cheia de detalhes. O custo-benefício de estudar a portaria não está valendo muito, entendeu? É melhor gastar a sua energia dando um tapa nas súmulas, já que nós tivemos 2 questões sobre súmulas e é mais, vamos dizer assim, mais fácil, tá? Ah, Flávio, mas eu estou com tempo até a hora da prova, eu quero dar um tapa. Legal, vale a pena, tá? Mesma coisa, Lei Complementar 108, Lei Complementar 109. Lei Complementar 108, Lei Complementar 109. São leis relacionadas à previdência complementar. Pode cair na sua prova? Claro que pode. Mas, de novo, o custo-benefício não é grande, né? Não compensa a gente ocupar aqui o nosso tempo. Ah, mas eu tenho tempo. Então, dá uma olhada, especialmente naquelas questões, né, naqueles artigos que falam de conselho, quem faz parte, quem tem, quem não tem, esses assuntos, né, pura decoreba, que volta e meia examinador pode pedir. Beleza? Isso, regimes em geral. Regime em geral não fica bom, porque senão vai confundir com regime geral, né? Regimes próprios, regimes complementares,
Beleza. Principais dispositivos. Vamos falar um pouquinho agora de regime geral, regime do INSS. Por quê? Porque destes regimes, se a gente deve ter uma questão sobre regime geral, e deve ser uma questão ou sobre segurados ou sobre os benefícios, e é bem provável que isso apareça, né? Até mesmo porque, lembra, falamos na última prova, caiu uma de auxílio por incapacidade temporária e uma de pensão por morte. Então vamos lembrar um pouquinho agora sobre regime geral, INSS. Bom, regime geral INSS, as principais informações, na Constituição, artigo 201, então, Constituição, o que eu já falei aqui para você dar um tapa legal? 194, 195 e agora estou acrescentando 201. 194, 195, Seguridade Social, né? O 201, Previdência, Regime Geral. Previdência, Regime Geral e INSS. Olha só, ó, quer ver? Vamos aqui para a Constituição, só para você ver que eu não estou mentindo. Aqui, ó. 201. Pá. Previdência Social, Regime Geral. E aí, várias regrinhas, tá? Várias regrinhas. Legal, Flávia. Vamos dar uma olhada também no 201. Ok. Dentro de regime geral, uma coisa que volta e meia aparece nas provas é com relação aos tipos de segurados. Como assim, Flávia? Tipos de segurados. Dentro do regime geral, nós temos os chamados beneficiários. Nós temos os chamados, vamos aqui, ó. Nós temos os chamados beneficiários. Então, quem são os beneficiários do regime geral? Os beneficiários são aquelas pessoas que recebem ou podem vir a receber as chamadas prestações previdenciárias. Então, são pessoas físicas que recebem ou podem vir a receber as prestações previdenciárias. Dentro dos beneficiários, que seria o gênero, nós temos os segurados e nós temos os dependentes. Regime geral, né? Regime geral. Segurados e dependentes. Então, o gênero é beneficiários, espécies, segurados e dependentes. Legal. Segurados, você sabe, povo que contribui. Dependentes não contribuem. Muito bom. Os segurados, eles são subdivididos. Os segurados são subdivididos. E isso daqui, examinador gosta de perguntar, tá? Gosta de perguntar. Eles são subdivididos, primeiro, segurados facultativos. Segurados facultativos são aqueles que não exercem atividade remunerada. Segurados facultativos não exercem atividade remunerada. A filiação deles é facultativa. Eles contribuem porque querem. Ah, porque tem coração bom? Claro que não, né? Eles contribuem porque eles sabem que o sistema previdenciário é contributivo, só terão direitos às prestações previdenciárias quem efetivamente contribuir. Então, por isso que eles contribuem. Exemplo, dona de casa, não é? Estudante, que mais? Estagiário que presta serviços de acordo com a lei do estágio. Tem um artigo importante sobre isso. Se tiver um tempinho e quiser dar um tapa, é o artigo 11 do Decreto 3048 de 99. Olha só, artigo 11, até puxei ele aqui também. Artigo 11 do Decreto 3048 de 99. Aqui eu tenho as principais informações sobre os facultativos. Ó, segurado, facultativo. Parágrafo 1º, podem filiar-se facultativamente aquele que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico, né, dona de casa, que nós comentamos. Então, artigo 11 do Decreto 3048 de 99. Legal. Facultativo, filiação facultativa, não exerce atividade remunerada. Mas nós temos também os chamados segurados obrigatórios. Os segurados obrigatórios são aqueles que exercem atividade remunerada. Eles exercem atividade remunerada e, portanto, têm filiação compulsória. Eles são obrigados a contribuir.
Só que dentro dos segurados obrigatórios, eu tenho uma subdivisão. Eu tenho, dentro do grupo de segurados obrigatórios, eu tenho o empregado. Eu tenho aqui também o empregado doméstico. Eu tenho o contribuinte individual. Tenho o trabalhador avulso. E tenho o segurado especial. Então, são 5 subcategorias dentro da categoria segurados obrigatórios. Empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, segurado especial. O que esse povo tem em comum? Todos eles exercem atividade remunerada do regime geral. Agora, tem benefício que paga para um, não paga para outro. Tem benefício que a carência é diferente. Alíquotas de contribuição diferentes. Isso é um assunto interessante. E eu também acho um assunto meio chatinho, né? Porque é muito detalhezinho e tal. Examinador pega isso para colocar na prova. Este assunto, segurados obrigatórios, a gente vai encontrar 8.213. Vamos dar uma olhadinha na 8.213? Olha só. 8.213, deixa eu pegar aqui, muito bom. Aí na 8.213, nós vamos para o artigo 11. 11? Acho que é 11. É 11, isso. 11, isso aí, 8.213. São segurados obrigatórios as seguintes pessoas físicas. Claro, todos os beneficiários são pessoas físicas. E aí tem vários incisos. Cada inciso fala de um segurado obrigatório. Então, o inciso 1 fala do empregado, aí você vai para o inciso 2, fala do empregado doméstico, e assim vai, tá? Aí tem inciso 5, porque foram revogados outros, aí inciso 5, contribuinte individual, inciso 6 fala do trabalhador avulso. Cadê o trabalhador avulso? Cadê o trabalhador avulso? Roubaram o trabalhador avulso aqui, gente? Contribuinte individual. E tem o segurado especial. Eles passaram o trabalhador avulso só para o decreto. Isso, tá certo. Aí, segurado especial. Então, tá todo mundo aqui, ok? Flávia, tem decreto. Trabalhador avulso está no decreto. Verdade. Aí você vai lá, porque o decreto 3048 de 99, aí é o artigo 9º que fala dos segurados. Mas vamos voltar aqui para o comecinho, senão, porque o decreto é enorme. Esse decreto, ele regulamenta a 8.212 e a 8.213, né? Então, você vai aqui para o decreto, para o artigo 9º. É a mesma história. São segurados obrigatórios, está aqui, as seguintes pessoas físicas. E aí vem os incisos. Então, inciso 1, empregado. Inciso 2, o empregado doméstico, desce mais, tá? Inciso 5, contribuinte individual. Agora sim, inciso 6, desce. Inciso 6, o trabalhador avulso, tá? E aí, inciso 7º, o segurado especial. Mas, Flávia, eu estudo pela 8.213, que é o artigo 11 aqui que você falou, ou eu estudo pelo decreto, que é o artigo 9º? Bom, normalmente o examinador, ele pede o artigo 11 da 8.213. Normalmente ele não desce muito a detalhes do decreto 3048 de 99. Mas ele pode? Pode. Por quê? O decreto 3048, ele vai repetir incisos ali, alíneas da 8.213, já que ele repete. Alguns incisos, ou alíneas, ele detalha, e outros você só encontra no decreto. De novo, eu tenho segurados obrigatórios na Lei 8.213, tem na 8.212 também, tá? Na Lei 8.213, no artigo 11, tem os segurados obrigatórios no decreto, no artigo 9º. Os dois são iguaizinhos? Não, não são. O decreto, às vezes ele repete a lei, às vezes ele traz detalhes,
E, às vezes, eu tenho dispositivos que estão no decreto que não estão na lei. Normalmente, o examinador pede a lei. Mas ele pode pedir o decreto? Pode. Quero chamar a sua atenção para o seguinte. Vamos aqui, vou aqui no decreto, tá? Que está mais detalhado. Chamo a sua atenção para os seguintes dispositivos. São o que o examinador mais gosta de perguntar. No caso do empregado, artigo 9º, estou no decreto 3048, empregado, inciso 1. Aí tem vários, você vai ler, coisa mais linda aqui. É empregado bolsista e estagiário que presta serviço em desacordo com a lei do estágio. Se for de acordo com a lei do estágio, eu até comentei, é segurado facultativo. Em desacordo, é segurado obrigatório empregado. Legal. Também é empregado regime geral, servidor, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, aquele de livre nomeação e exoneração, né? Ad nutum, aquela história toda. Este servidor, regime geral, não é o cargo efetivo, né? É o cargo em comissão. Mas, olha aqui, essa linha J aqui, a linha J. De novo, servidor é empregado, hein? Ocupante de cargo efetivo, só que ele não está amparado por regime próprio. Exemplo que eu dei, camarada ocupa um cargo efetivo, município pequeno, não tem regime próprio, cai no regime geral e cai na categoria empregado, tá? Que mais, Flávia? O ocupante de emprego público, sociedade de economia mista, empresa pública, né? Que mais? Este daqui, despenca, a linha P. Exercício, aquele que está em exercício de mandato eletivo, desde que não vinculado a regime próprio. O cara é vereador, né? Município não tem regime próprio, cai no regime geral e cai na categoria empregado. Olha que louco, né? Um exercente de mandato contribuindo para o regime geral, sendo chamado, dentro do direito previdenciário, de empregado. Muito bom. Inciso 2, empregado doméstico, beleza. Não costuma cair muito, costuma cair mais o empregado e o contribuinte individual, porque são os que têm mais detalhes, tá? Então, o empregado doméstico, você sabe, presta serviço, tal, até por mais de 2 dias por semana, né? Tá. Aí, o contribuinte individual. Tem um monte. Alguns que o examinador adora perguntar. Pessoa física, explora atividade agropecuária, arroz, feijão, milho, né? Em uma área superior a 4 módulos fiscais. Essa é uma medida, módulo fiscal vai variar de comarca para comarca. Então, se a área em que ele explora essa atividade agropecuária é superior a 4 módulos fiscais, ou se a área for igual ou inferior a 4 módulos fiscais e ele tem empregados, ele é contribuinte individual. Mas se a área for inferior a 4 módulos fiscais e ele não tem empregados, aí ele é segurado especial. Tá? Então, por isso que o examinador gosta de perguntar. Outro, esse também despenca, a linha C. É contribuinte individual, ministro de confissão religiosa, membro do Instituto de Vida Consagrada, padre, freira, né? É segurado, obrigatório, regime geral, empregado. E mais, tem muita outra coisa aqui, tá? Esses daqui, contribuinte individual, costumam aparecer. MEI, MEI é microempreendedor individual, é contribuinte individual. Aí, trabalhador avulso, ele tem uma característica que ele trabalha com intermediação de mão de obra. Então, aqui na linha A, povo do porto, amarrador de embarcação, carregador de bagagem em porto. E na linha B, é aquele que exerce atividade de movimentação de mercadoria, mas também tem intermediação obrigatória, tá? Esse é o trabalhador avulso. E, finalmente, o segurado especial.
Segurado especial é aquele, trabalha ele, a família, né? Uma área pequena, até 4 módulos fiscais, se for atividade agropecuária. Se for atividade de seringueiro ou extrativista, aí não tem limite dos 4 módulos fiscais. Mas aqui, ó, destes segurados aqui, o que o examinador mais gosta de perguntar é o empregado e o contribuinte individual. Beleza? Muito bom, mas pode cair qualquer um, pode cair qualquer um. Tá bom. Regime geral. Tem os benefícios também, tem os benefícios. Tem muitos, tem muitos. Qual que ele gosta mais mesmo? Pensão por morte, pensão por morte. Bom, o que eu preciso lembrar da pensão por morte? Primeiro, quem é que pode receber pensão por morte? São os dependentes, tá? E quem são os dependentes para fins previdenciários, regime geral? Agora a gente vai para a 8.213, quem é que pode receber? Pensão por morte e auxílio reclusão. Estes são os 2 benefícios dos dependentes. Então, o que dependente pode receber? Pensão por morte e auxílio reclusão. Tá bom. Artigo 16, 8.213. São beneficiários na condição de dependentes, e aí eu tenho 3 incisos. Inciso 1 é o povo da primeira classe. Cônjuge, companheira, companheiro, filho emancipado de qualquer condição, menor de 21, cuidado com a pegadinha, não é 18, é 21, ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Inciso 2 é a segunda classe, que são os pais. E o inciso 3, terceira classe, que são os irmãos. Beleza, então aqui eu tenho as classes, Aí, no parágrafo 2º desse artigo 16 da 8.213, enteado, menor sob tutela e menor sob guarda, essa história aqui, ó, redação dada pela lei 15.108 de 25. Deixa eu só ver a data dessa lei, para ver se... é março. Então já pode cair na sua prova, né? Março, tá bom. Então, acrescentaram o menor sob guarda. Menor sob guarda, altas discussões durante muito tempo. Ora ele é dependente, ora ele não é, agora ele é de novo, tá? Então, enteado, menor tutelado, menor sob guarda, são equiparados a filho. Então, eles são de primeira classe, mas precisa declaração do segurado e eles não podem possuir condições suficientes para o próprio sustento e educação. Então, esses daqui, primeira classe também. Também é de primeira classe ex-cônjuge com pensão alimentícia. Isso está no decreto 3048 de 99. Vamos ver lá? Eu acho que é o artigo, deixa eu lembrar, ou é o 111, ou é... o 111, isso mesmo. Aqui, ó, decreto 3048 de 99. Cônjuge divorciado ou separado, judicialmente ou de fato, que recebia pensão alimentícias. Alimentícias não, alimentícia. Pensão, eu falo alimentos e alimentícias. Pensão alimentícia recebe a pensão por morte aqui, em igualdade de condições com os dependentes de primeira classe. Então, ex-cônjuge com pensão alimentícia é de primeira classe. Assim como enteado, menor sob tutela, menor sob guarda, também é de primeira classe. Muito bom. Então, estes são os dependentes, aqueles que podem vir a receber a pensão ou o auxílio reclusão. Algumas regrinhas sobre dependentes e seus benefícios. A ordem de vocação é determinada no momento do evento gerador. Ou seja, eu só sei quem vai receber a pensão ou o auxílio reclusão no momento do evento gerador. Qual é o evento gerador da pensão por morte? A morte. Qual é o evento gerador do auxílio reclusão? Recolhimento à prisão. Então, eu só vou saber quem vai receber a pensão ou o auxílio reclusão no momento, os dependentes que eram dependentes, no momento da morte ou do recolhimento à prisão. Porque hoje eu tenho um dependente, um filho que tem menos de 21, completou 21, não é mais meu dependente. Ok?
Segunda regrinha. Classe superior exclui classe inferior. Camarada morreu ou foi preso. Deixou dependente de primeira, segunda e terceira classe. Quem recebe? Primeira. Segunda classe só recebe se não tiver ninguém de primeira. Por quê? Classe superior exclui classe inferior. Beleza. Outra regra. Quando um dependente, ele perde a sua condição de dependente, ele deixa de ser dependente. Ah, por que ele deixou de ser dependente? Porque fez 21 anos, porque morreu, tal. Quando um dependente perde essa condição, a sua cota, a parte dele do benefício, não acresce aos demais. Antigamente isso acontecia. Um dependente perdia a condição de dependente, dividia o benefício de novo, né? Não, agora não mais. Um dependente perdeu sua condição de dependente, sua cota não é revertida para os demais, tá? Não é mais revertida. Ok? Legal. Outra coisa também sobre pensão e auxílio reclusão. Deixa eu achar aqui. Só muita calma nessa hora. Ó, pensão por morte não tem carência, tá? Pensão por morte não tem carência. Auxílio reclusão tem carência, 24 contribuições. Pensão por morte não tem, auxílio reclusão 24 contribuições. Aí aqui, ó, artigo 74 da 8.213, começa a falar da pensão por morte. Artigo 74, a pensão por morte será devida aos dependentes a contar, aqui costuma aparecer pegadinha, a contar. Se por um acaso o filho, o dependente, for um filho menor de 16 anos, ele tem até 180 dias após o óbito para receber a contar do óbito. Isso se for um filho menor de 16. Ele tem até 180 dias do óbito para receber do óbito. Então, o cara morreu hoje. Tem lá um filho menor de 16 anos. Ok. Esse filho pediu o benefício 150 dias depois do óbito. 150. Menos de 180, portanto. Ele recebe a contar do óbito. Ele recebe atrasados, né? Pensões atrasadas. Agora, se não for esse filho menor de 16 anos, para os demais dependentes, aqui, ó, este prazo de 180 passa para 90. E aí recebe do óbito, se pediu até 90 dias. E se perdeu o prazo de 180 ou de 90? Aí recebe a contar do requerimento. Não é que perdeu o direito ao benefício, não. É que aí recebe do requerimento. Então, por exemplo, esposa, né, viúva, pediu o benefício 100 dias depois do óbito. Perdeu o direito? Não, não perdeu o direito. Mas não recebe a contar do óbito. Recebe a contar do requerimento. Ok? Tranquilo? Muito bom. Continuando aqui, ó. Continuando aqui na pensão, vamos ver o que mais que tem. Você vai ler tudo, né? Coisa mais linda, tudo. Tem bastante coisa sobre pensão aqui. Lembrando que é o benefício que o examinador mais gosta. Pensão e auxílio reclusão. Então, como é que vai pagar pensão, né? Será rateada entre todos, em partes iguais, tal, e assim por diante, tá? Continuando, ó. Aí vem o auxílio reclusão. Auxílio reclusão, ele tem várias regrinhas, ó. Só recebe auxílio reclusão o dependente do segurado baixa renda. É o segurado que tem que ser baixa renda, não é o dependente, tá? É o segurado. A prisão dele tem que estar em regime fechado. Prisão em regime fechado. Não pode esse segurado estar recebendo remuneração da empresa, não pode estar em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, salário maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em serviço. E aí, vários parágrafos também falando sobre o auxílio-reclusão. Pensão por morte e auxílio-reclusão são os benefícios, pensão primeiro, né, auxílio, os mais pedidos. Se você tiver um tempinho, que eu não vou ter mais, né, dá uma olhadinha
nas regrinhas básicas dos benefícios por incapacidade. Quais são os benefícios por incapacidade? Aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. E o auxílio-acidente, que não mudou de nome, tá? Lembrando que o auxílio-acidente é um benefício indenizatório. Volta e meia eles perguntam isso. O auxílio-acidente é um benefício indenizatório. Então, esses 3 benefícios são benefícios que a gente chama de benefícios por incapacidade. Outra coisa. Artigos 19, 20 e 21 da 8.213, eles dizem o que é e o que não é acidente de trabalho para o direito previdenciário. Artigos 19, 20 e 21. Volta e meia aparece também, tá? O que é e o que não é acidente de trabalho. E sobrando mais um tempinho. Flávio, você acha que eu tenho todo o tempo do mundo para estudar só previdenciário, né? Sobrando aposentadoria especial. Aquela que a pessoa, né, exerce atividade submetida a agentes químicos, físicos, biológicos. Beleza? Tranquilo? Ó, vimos bastante coisa aqui, tomara que caia alguma dessas coisas que a gente viu. Não esquece também das súmulas, né? Das súmulas, especialmente súmulas que tratam de benefícios do regime geral. De resto, excelente prova. Arrebenta, arrasa.